Olá, saudações a todas e a todos, bem-vindos a mais um programa Grandes Pensadores do Direito, né? Hoje, em particular, nós temos a imensa alegria e a grande honra de receber aqui o professor Floriano de Azevedo Marques, né? Professor do Departamento de Direito do Estado da Universidade de São Paulo e o atual diretor da tradicional Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor Floriano, antes de qualquer outra coisa, muito obrigado pela sua visita virtual, né? Por atender ao nosso convite e disponibilizar um pouco do seu tempo para conversar conosco, para conversar com os advogados de São Paulo e dos outros estados do país. Boa tarde, Jorge. É um prazer aqui estar conversando com você, cumprimentando toda a audiência aqui desse canal, desse recurso que a ESA está desenvolvendo agora. E eu acho bastante importante que a gente tenha um espaço de diálogo entre os meus dois mundos, né, de atuação e de afeto, né, o mundo da advocacia e o mundo da academia. Acho fundamental travarmos esse diálogo e fiquei muito contente com o convite. Professor, pensando no nosso cenário atual, né, eu me lembro até que quando eu cursava a faculdade, a graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte ainda, antes de vir para São Paulo, um dos grandes temas do momento, do direito público, direito administrativo em particular, eram as agências reguladoras, né, que na época eram uma grande inovação, né, era uma criação muito recente, inspirada, segundo alguns teóricos, no modelo americano. E passado já alguns anos, a gente consegue trazer uma experiência, analisar essa nossa experiência com as agências reguladoras. E aí eu lhe perguntaria, para nós começarmos esse bate-papo, como nós podemos analisar criticamente a prática da regulação no cenário institucional, econômico e social brasileiros, e, em particular, como nós podemos analisar o papel das agências reguladoras ao longo desses pouco mais de 20 anos de experiência. Olha, Jorge, sua pergunta ela é muito pertinente. Imagino que você se refira aos seus estudos aí na virada dos anos 90 para o começo dos anos 2000. E esse tema foi um tema que, digamos, teve um grande debate, teve uma grande polarização no direito público, embora ele verdadeiramente não fosse, à época, novo no direito brasileiro, né? Vou dar um passo para trás e aí situar a resposta à sua pergunta. Quando o Brasil, no século passado, no começo do século passado, começa a lidar com o advento das utilidades públicas, né? Transporte urbano, transporte ferroviário, a energia elétrica que surgia, então, de maneira ainda incipiente, a iluminação pública, o modelo que estava na base de referência para os autores, os publicistas da época, era um modelo de matriz americana, né? Eu costumo dizer que os autores do começo do século XX, né, Rui Barbosa, Bilac Pinto, Haroldo Valadão, Chico Campos mesmo, na origem, Meirelles Teixeira, se nutriam da fonte americana, né? Você tem Bilac Pinto escrevendo sobre agências, você tem a exposição de motivos do Código de Águas, que, digamos assim, é o documento máter, né? O primeiro documento tratando de delegação de serviços, etc., era o modelo americano. A partir de meados do século passado, basicamente, eu reputo isso a uma influência da leitura da Escola de Serviço Público Francesa através do Gese, né, que é um doutrinador francês, Gaston Gese, que era discípulo de Digui, era um discípulo pragmático do Digui, formalista. Essa leitura passa a ter lugar na gênese do que nós podemos chamar da doutrina publicista do Estado Novo, né? Temístocles, depois, na esteira do Temístocles, em alguma medida, o direito administrativo que se fez
na Escola Nacional de Serviço Público, lá no Rio, né, um direito público que vai ter aí lugar nos anos 50, nos anos 60. E aí você tem uma inflexão de um sistema jurídico, que era um sistema jurídico republicano de base americanófila, né? A Constituição de 91 é inspirada no modelo americano, e os teóricos, os juristas da Primeira República, fugiam do modelo francês pelo que ele tinha de parecido com o ancião regime nacional, que era um império que tinha sido derrubado, né, no final do século XIX. E esse modelo é um modelo que vai ter grande força, né, e vai ter grande aceitação justamente no momento em que o Estado brasileiro passa a assumir funções econômicas fortemente, né? Não apenas serviços públicos, a siderurgia, a metalurgia, depois a indústria do petróleo, a partir dos anos 50, 60. Então, esse modelo acaba quase que extirpando da doutrina a ideia de regulação, né? A ideia de agência, de órgão regulador, né? Que suas primeiras manifestações são muito anteriores aos anos 90 do século passado, e mesmo, até certo ponto, a própria delegação da prestação de serviço público aos particulares. Quem é mais velho, como eu, lembra que os serviços principais, serviços públicos principais, eram todos prestados por empresas estatais, seja no âmbito federal, Eletrobras, Telebrás, etc., seja até no âmbito local, né? Na cidade de São Paulo, o transporte coletivo era todo ele estatal municipal, com a CMTC, a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, né? Nem sequer no município maior do Brasil, no município de São Paulo, havia concessionárias de transporte coletivo, que no interior seguiu existindo, né? Você, como potiguar, deve conhecer o célebre caso da teoria do desvio de poder, que é baseado numa concessão de linhas de ônibus, né? Do célebre acórdão que definiu a ideia de desvio de poder, etc., de Seabra Fagundes, né? Então, de qualquer forma, o que nós vamos ter nos anos 90 é uma retomada do modelo de regulação. E aí eu tenho como olhar isso sobre duas perspectivas. Uma perspectiva funcional e uma perspectiva estrutural. Do ponto de vista funcional, qual que é a grande novidade dos anos 90, dos anos 2000? É separar a regulação estatal da prestação de serviço. Por que isso tinha sido sobreposto? Porque, sendo a estatal encarregada de prestar o serviço, a regulação do serviço se dava de modo intestino, de modo interno à estatal, né? Ela era controlada pelo Estado, o Estado queria, vou dar um exemplo mais básico, controlar a tarifa, ele mandava um comando dizendo, congele a tarifa. Não havia a necessidade de você segregar a parte de prestação efetiva da parte de regulação, quando o Estado, ou entes do Estado, cuidavam de tudo, né? Não necessariamente sempre fora assim, né? Quando você começa a discutir, no começo do século passado, a regulação dos transportes de bonde, a regulação da iluminação pública, eram as câmaras municipais que regulavam os serviços, né? O surgimento da Light tem debates enormes sobre essa regulação pelas autoridades municipais. Nos anos 70, 80, isso tudo era estatal. Então, o corte da reforma dos anos 90, que vai ser implementada ao longo dos anos 90 e no começo desse século, é separar. Quem regula não presta, quem presta não regula. Esse é o primeiro corte funcional. O segundo corte, que é estrutural, eu crio, né, a legislação cria um arcabouço de órgãos especializados em regular. Aí entra a sua pergunta, aí entram as agências. As agências surgem como uma segregação especializada para exercer a função de regulação. E isso vai se desenvolver inicialmente no âmbito federal e depois se espraiar para estados e, em menor grau, mas também municípios. E esses órgãos vão ter que lidar com duas realidades novas, ou renovadas.
Primeiro, fazer regulação, que é algo pouco trabalhado na virada de século no direito brasileiro. Os autores vão ter que estudar como se faz regulação. Alguns, inclusive, como Alexandre Aragão, recuperando a doutrina do começo do século XX. Então, de um lado, nós todos vamos aprender a fazer regulação, com tombos e levantadas. E, de outro lado, a doutrina vai ter que lidar com um novo contexto de órgãos que pertencem ao Estado, mas demandam uma certa autonomia. Portanto, dilemas desta época, do começo do século, como fazer a regulação, como regular utilidades públicas, instrumentos, mecanismos, processos, e como lidar com órgãos que são órgãos do Estado, mas que se relacionam com o núcleo central de forma autonômica. Este é o debate que vai ter lugar, em grande medida, ao longo da primeira década deste século, com grandes discussões, discussões sobre o déficit democrático das agências, discussões sobre a eficiência ou ineficiência da regulação tarifária, o estranhamento do poder vis-à-vis a autonomia de uma agência. Eu me lembro de uma declaração do então recém-eleito presidente Lula, já empossado, dizendo, olha, eu queria diminuir, eu queria congelar as tarifas, mas terceirizaram a regulação e eu não tenho autonomia para fazer isso, o setor elétrico, etc. E isso foi sendo, digamos assim, enfrentado no mundo do Estado, no mundo do exercício do poder político e na doutrina. E eu diria para você que as agências passaram por vários testes de maturidade. Por exemplo, a ANEEL respondeu à crise de energia do começo desse século, 2002, 2003, de maneira bastante correta, bastante positiva. Uma crise drástica, de carência de energia num país como o Brasil, que precisa muito de energia. Outras sobreviveram à crise de maneira muito cambaleante, muito sofrida. Dou exemplo a ANAC, no apagão aéreo. A Agência Nacional de Aviação Civil teve que ser refundada, do zero, por intervenção até mesmo do governo central, do ministro da Defesa, na época, o ministro Nelson Jobim, que redesenhou a agência e reconfigurou a agência. E outras agências não tiveram testes tão duros, mas viveram períodos de oscilação, porque, obviamente, como qualquer órgão público, as agências refletem um pouco a capacidade ou incapacidade do seu gestor, do seu dirigente. E aí nós podíamos fazer uma longa arqueologia sobre períodos mais felizes, menos felizes. Qual é o resumo da ópera, com isso ferindo diretamente a sua pergunta? Eu acho que a experiência das agências, num cenário do Brasil, com o qual nós lidamos, com vicissitudes dos órgãos públicos, é extremamente positiva. E eu te daria 3 vetores que apontam para essa positividade. As agências sobreviveram, com percalços e sobressaltos, a pelo menos 3 trocas radicais de governos no âmbito federal. E sobreviveram. E hoje são pouco contestadas. Viveram a transição do governo, viveram depois uma transição que aparentemente não existiu, do governo Lula para o governo Dilma, e depois passaram aí pela transição do Temer, mas nem vou considerar, estão sobrevivendo à transição do governo, do legado dos governos petistas para o governo Bolsonaro, existindo. Primeiro vetor. Segundo vetor, a generalidade dos serviços públicos, Claro que eu posso sempre identificar pontos falhos, mas a generalidade dos serviços públicos no Brasil melhorou nos últimos 20 anos. Se você tomar o parâmetro de comparação que nós tínhamos nos anos 80 e 90, houve uma melhora dos serviços públicos. E, em terceiro lugar, as agências não geram mais estranhamento, nem no mundo político, nem no mundo doutrinário. Então, se você pegar por aí, além das agências, recentemente editada agora, no ano passado, ela é um consolidado desse aprendizado e melhora muito o regime das agências.
Ele não retrocede, ele consolida e avança. A jurisprudência das cortes superiores sobre agências é extremamente deferente às agências. Nós chegamos a tal ponto que o Supremo Tribunal Federal, olha onde chegamos na afirmação das agências, decidiu por inconstitucional uma lei que contrariava o entendimento da Anvisa na pílula do câncer, dizendo o Supremo que existe uma reserva de regulação da agência. Não o faria se não confiasse no modelo de agência. Em terceiro lugar, os próprios atores políticos não questionam mais as agências. Vivemos agora, nos últimos meses, agora um pouco arrefecida, um período de grande questionamento pelo poder, né, principalmente o executivo, das instituições. Questionou-se a Polícia Federal, questionou-se o Judiciário, questionou-se o Congresso, e você não teve um questionamento brutal das agências vindas do governo anterior, do governo Temer, um ou outro ainda do governo Dilma. Portanto, eu diria para você que o balanço, com percalços e sobressaltos, é positivo dessa experiência mais que vintenária já de agências. O que num modelo como o brasileiro é bastante longeva, né? 25, 24, 23 anos é uma longevidade institucional invejável para o contexto brasileiro. Sem dúvida, professor. Eu vou pegar um gancho em uma parte da sua resposta, né, em que nós falamos sobre crise e o enfrentamento das agências reguladoras, para trazer o nosso debate para os dias de hoje, especificamente. Estamos ainda no meio aqui de uma pandemia, né, de uma crise sanitária tanto quanto inesperada, que vai ter um impacto econômico, já tem um impacto econômico muito significativo. E dentro desse impacto econômico, nós já presenciamos um endividamento considerável do Estado no seu afã de tentar reduzir o impacto no setor privado, tentar preservar empregos e renda. A minha provocação, né, o meu questionamento era exatamente sobre os efeitos da pandemia no direito administrativo, mais especificamente no setor de infraestrutura, né? A gente já percebe que a pandemia tem impactado muito diversos ramos do direito. Mas em relação ao setor de infraestrutura, o que nós já podemos identificar como impactos dela e o que nós podemos esperar como efeitos da pandemia, digamos, no período após o seu término? Jorge, você sabe, você conhece aí o que eu tenho escrito, que eu tenho falado. Eu retomo um pouco a concepção teórica para responder sua pergunta. O direito administrativo, tradicionalmente, ele oscila entre a autoridade e a garantia. Ele oscila entre o poder e a liberdade. O direito administrativo vive nessa dicotomia. E essa dicotomia, ela é bastante visível quando a gente analisa o impacto. O primeiro impacto de convocação do direito administrativo, no primeiro momento da pandemia, foi o impacto da autoridade, né? Resgataram os institutos da requisição, da ocupação, né? Da compra mandatória, do assambarcamento de mercadorias. Nós vimos verdadeiro desfile dos instrumentos ex autoritatis do direito administrativo. Alguns, inclusive, que dormitavam nos manuais, né? Esse é o momento. O segundo momento é o momento que está por vir, que é o momento da repactuação, né? Nós vamos ter, nos próximos meses, anos, um grande movimento de repactuação de contratos, de investimentos, de relações com o poder público, que serão muito variáveis, né? Em alguns setores, você vai ter um exemplo razoavelmente conhecido de reequilíbrio contratual. Discutiremos qual é o risco de demanda que o particular assume, não assume, né? Se variações de custos ou de queda de receitas são merecedoras de reequilíbrio, etc. Mas existe um outro campo, que eu não sei se você já atentou, e que é desafiador e que vai se colocar nos próximos meses, que é você ter que renegociar e recontratar ajustes e investimentos de infraestrutura que vão ter que ser revistos frente ao novo normal.
Te dou um exemplo. Se eu pegar um contrato de concessão de um terminal rodoviário, não adianta eu querer resolver o impacto da pandemia com uma singela recomposição de equilíbrio contratual. Por quê? Porque o movimento de uma rodoviária vai demorar a voltar a ser aquele que estava nas bases de uma delegação. Se eu pensar em termos de contratos de gestão aeroportuária, né, o aeroporto é um negócio que vai mudar significativamente para os próximos meses e anos. Né? Quando se descobrisse a vacina hoje e, num passe de mágica, vacinasse a população brasileira, ainda assim, o negócio aeroporto vai demorar a voltar a ser o que era, ainda que volte. Por quê? Vou te dar um exemplo. Você falou, eu sou diretor da Faculdade de Direito, lá da USP. No meu orçamento, tem uma verba, normalmente utilizada, para a compra de passagens para professores que vivem fora de São Paulo participarem de bancas de mestrado e doutorado. Dificilmente eu voltarei a pagar passagens para esses professores, porque o sistema de bancas virtuais funcionou muito bem. Se não vai funcionar agora com todos os membros virtualmente, um professor do Rio Grande do Norte poderá participar da banca virtualmente sem ter que pegar um avião. Não sei aqui, entre nós advogados, se voltaremos a ter a exigência de sustentação oral no STJ, no STF, sem presencial. Né? Que para qualquer advogado que vai fazer uma sustentação no STJ implica um dia, 2 dias investidos nisso, entre ir, aguardar que seja apregoado seu caso, sustentar, voltar, etc. Então, esse é um negócio que vai ter que ser repactuado. E aí vai entrar não a autoridade, mas um direito administrativo mais cara contemporânea de renegociação, sob os auspícios dos órgãos de controle, com transparência, com processualidade, etc., mas uma renegociação, porque ninguém imagina que seja possível recompor o equilíbrio permanentemente para os próximos 5 anos de uma concessão aeroportuária. Né? Os investimentos de ampliação aeroportuária terão que ser revistos. Né? E isso, por aí, eu poderia falar de inúmeros outros segmentos. Né? O setor de saneamento básico, boa parte das companhias estaduais sustentam a sua receita com subsídios cruzados entre o consumidor não residencial e o consumidor residencial. Olha só o que a pandemia fez. Ela aumentou brutalmente o consumo residencial e ela aviltou o consumo não residencial. Né? Exemplo, você não vai mais à academia, ao clube, tomar banho, etc., né? E fica em casa mais horas. Então, você está gastando mais água em casa do que você gastava no clube, na academia, no lugar de se exercitar. A indústria diminuiu a atividade, diminuiu o consumo de água. E essas empresas têm que rever o seu business. Como é que isso vai ser? Então, acho que agora, para fechar a resposta à sua pergunta, nós vamos viver um momento de ter que revisitar os mecanismos de renegociação contratual nos contratos de infraestrutura, nos contratos do poder público. Porque o modelo tradicional de reequilíbrio pontual por eventos que ocorrem, delimitam o impacto e recompõem, não será possível para muitos desses contratos. Sobre a questão da energia, até tem um dado curioso aí. Eu estou precisando realmente de um advogado também, porque nós não vamos ao escritório desde março e a conta de energia vem sendo a mesma de antes, né? Porque eles têm cobrado pela média anterior e não pelo consumo efetivo, não tem havido medição lá, né? Apesar de ter aumentado o consumo em casa, como você muito bem observou, o do escritório ter diminuído brutalmente, a gente tem um servidor completamente ligado, mas as outras questões não, a conta tem vindo no mesmo patamar que o anterior. Né? Acho que um bom exemplo de renegociação, por assim dizer. Mas pensando um pouco nas políticas governamentais, professor, tão logo o governo passou a adotar algumas medidas para o enfrentamento da crise, muitas delas absolutamente controversas, tem gerado uma série de críticas de diversas ordens.
Eu pediria a sua análise, em especial dentro da perspectiva da probidade administrativa, da moralidade administrativa, se em algumas delas você identificaria um possível desvio de finalidade ou alguma improbidade administrativa que pudesse, ou algum equívoco na condução da política em si. Bom, você diz política de combate ao enfrentamento da crise, das políticas de enfrentamento da crise. Vamos lá. O controle das condutas dos gestores públicos é um tema cuja a revisão está contratada para um futuro próximo. Né? Nós estamos chegando aqui a um período de 30 anos da lei de improbidade, que teve grandes ganhos, mas que precisa ser recalibrada. Por quê? Porque esses mecanismos, eu me refiro aqui mais à lei de improbidade, que é mais antiga, a lei anticorrupção ainda está sendo aplicada e testada, embora tenha méritos inegáveis, né, conseguiu coibir alguma coisa, ela nem logrou, de um lado, uma eficiência muito grande de coibir os desvios, a gente assiste constantemente atos de improbidade, e, de outro lado, ela tem o efeito de bloquear inovações administrativas e mesmo a ação do gestor probo, honesto, que sempre fica um pouco vulnerável a interpretações ou a discordâncias das suas posturas. Em relação à pandemia, nós temos que separar 3 condutas. A conduta deliberadamente desonesta, essa tem que ser punida com agravantes de apenamento. Né? O que eu me refiro com essa conduta? A conduta do sujeito que faz um conubérnio com o fornecedor e pega dinheiro, ou faz um esquema que a cônjuge recebe uma prebenta para ele comprar um equipamento mais caro. Isso aqui é crime, é corrupção. Esse tem que ser investigado, apurado, punido de maneira exemplar, além do que pelo caráter desumano em si já mas de fazer isso numa pandemia. Segunda conduta é a negligência deliberada. Né? A negligência deliberada do gestor público que se nega a tomar medidas que evitem uma proliferação, que contamina ou que favorece contaminação, que deixa promover shows, né, num período em que já se sabia que o vírus estava entre nós. Isso são condutas de incúria administrativa que podem ser caracterizadas como improbidade. O terceiro aspecto, e esse é o mais complicado, é o equívoco, que tenha gerado consequências indesejáveis. Por exemplo, prejuízo. Te dou 2 exemplos. Imagine, Jorge, que eu fosse gestor de um município grande, um gestor extremamente eficiente, extremamente bem intencionado e extremamente ágil. E, tomando conhecimento da situação na Europa, em final de fevereiro, tenha antecipado que a pandemia chegaria até o Brasil. E, diante disso, organizado o meu governo para ampliar o número de leitos, ampliar o número de respiradores, ampliar a rede hospitalar do meu município, né? Capacitar essa rede hospitalar, tomando-se os padrões que estavam se verificando ali na Itália, na Bélgica, etc. Além de outras medidas. Estabeleci um lockdown rigoroso. E, nesse meu município, né, em que eu criei 500 novos leitos de UTI, números hipotéticos, e que eu também adotei medidas sérias de contenção da circulação, radicais. E, ao fim da pandemia, esse meu município se verifica o seguinte: a eficiência das medidas de contenção radicais fez com que, no pior momento, fossem ocupados só 300 leitos novos de UTI. 200 leitos ficaram ociosos. Eu tomei uma medida baseada numa curva, não cometi nenhuma irregularidade na contratação, consegui fazer isso por pregão,
no momento em que ainda o preço não estava lá nas alturas, mas eu superestimei a necessidade de leitos e causei um prejuízo. Né? Esses leitos não serão ocupados. Eu não posso ser considerado ímprobo. Ainda que eu tenha causado, por uma medida assodada, talvez, tenha causado um gasto ineficiente, um prejuízo. Depois eu vou ter que me desfazer daqueles leitos, não tem mais o que fazer, construir um hospital que não tem utilidade, não tem serventia, sei lá. Ora, isso é o típico da conduta que o sujeito tem que ter alguma proteção. Ele não pode nem ser chamado a responder uma ação de improbidade para se defender, porque isso vai trazer um ônus de uma conduta absolutamente plausível ao quê? Não à luz do que aconteceu um ano depois, à luz do que estava acontecendo em fevereiro, março desse ano. Percebe? Então, aí nós temos que separar um pouco as situações. Aquelas que são situações de corrupção deslavada, né? Porque se esse gestor receber dinheiro do fornecedor, não tem desculpa, não é explicável, então é uma coisa. A incúria, a lentidão imotivada em tomar medidas que causaram dano à saúde pública, segundo bloco. E o terceiro bloco, medidas que se justificam à luz do calor da decisão que tem que ser tomada. Gastos que foram feitos a maior, ou compras que foram feitas por um valor elevado, tendo tomado cautelas, etc. Fornecimentos que não chegaram a ser entregues porque você confiou no fornecedor que depois não conseguiu honrar o contrato. Né? Então, estas situações do terceiro bloco têm que ser vistas no contexto da decisão de um gestor em meio a uma pandemia. Né? Uma pergunta bem direta, professor. Qual o papel da arbitragem administrativa no ordenamento jurídico brasileiro? Você diz arbitragem envolvendo a administração pública ou arbitragem administrativa? Não, arbitragem administrativa. Não. Eu acho que administrar hoje é arbitrar interesses. E eu acho que esse é um caminho sem volta e absolutamente necessário. Eu acho que hoje nós vivemos no direito público uma migração de um modelo baseado na autoridade, que era o ente onisciente que lia o interesse público e o implementava. Esse modelo ele é muito difícil de ser hoje replicado diante da complexidade da gestão pública nos dias atuais. Cada vez mais, o gestor público é um árbitro de interesses relevantes que tem que decidir de maneira processualizada e transparente qual interesse naquele momento deve prevalecer. O direito administrativo, ao meu ver, passa a ter grande importância nessa arbitrabilidade na medida em que ele precisa ser permanentemente testado na arbitragem de interesses. Fora desse contexto, é simplesmente esconder o conflito, que cada vez é mais visível. Então, quando um gestor ele opta, por exemplo, por privilegiar a preservação ambiental em detrimento de uma ocupação de área de manancial, ele está arbitrando interesses. Ninguém desconhece que aquela população precisa do direito à moradia e tem interesses relevantes em habitar aquela área, que é uma área de manancial. Se ele decide a favor do meio ambiente, da preservação dos mananciais, ou se ele decide a favor da população que precisa ter um solo, uma moradia, ele está arbitrando interesses. Pegue a pandemia. Né? A pandemia, os governos tiveram o tempo todo que arbitrar interesses entre a atividade econômica, aviltada com quarentena, e a preservação da saúde. Alguns de maneira atrapalhada, outros de maneira negligente, e alguns outros de maneira racional, estão tentando o quê? Arbitrar interesses. E achar um ponto óptimo a cada momento, a partir de ferramentas técnicas, médicas, de saúde pública, recomendações, etc., achar o ponto de equilíbrio. Né? Nem é sustentável você dizer que a atividade econômica não pode parar, morra quem morrer, nem é razoável você dizer que você pode manter a sociedade parada por 8, 10 meses. Essa arbitrabilidade, essa arbitragem de interesses, ambos relevantes,
Eu não falo aqui do interesse particularístico do cara que tem uma academia de ginástica e que quer voltar a ganhar dinheiro. Não. Estou falando dos interesses densos e relevantes de caráter público. O gestor, o administrador, arbitra esses interesses. Né? Eu tive, para te dar um exemplo, eu tive que arbitrar interesses de uma geração de alunos que não podia perder um ano nas suas vidas e de uma geração e de uma quantidade de pessoas que não podiam ter sua saúde posta em risco. Qualquer diretor de universidade teve que optar por isso. E tentamos achar um meio do caminho entre o mecanismo de aulas virtuais, a incorporação de um calendário que compreenda as provas, né, os riscos que isso traz. Por quê? Administrar hoje é arbitrar interesses de forma transparente e motivada. Uma outra questão que tem dividido opiniões diz respeito às mudanças na lei de introdução às normas de direito brasileiro. Eu gostaria de ouvir a sua, professor. Eu sei que há muitos críticos e outros defensores. Né? Eu gostaria de, dentro da perspectiva de uma administrativista, de um publicista, né? Qual é a sua visão dessas mudanças? Bom, primeiro, eu sou suspeito para falar, como você sabe, eu fui, junto com o Carlos Ari Sundfeld, um pouco os inventores dessa ideia, que deu origem ao projeto de lei encampado pelo senador Anastasia, que, por sua vez, deu origem na 13655, que alterou a lei de introdução a partir do artigo 20, do novo artigo 20. Então, eu já faço aqui o disclaimer que eu sou suspeito, estou falando de algo pela qual eu tenho uma relação de gênese, de envolvimento desde a sua origem. Para entender as alterações da LINDB, a gente tem que entender alguns processos. Onde surge a lei de introdução que nós temos hoje, né, da década de 40? Ela surge, como vocês sabem, da lei de introdução ao Código Civil. Mas se você olhar para a lei de introdução do artigo 1, primeiro, até o artigo 19, você vai ver que ela fala mais do que um manual de instruções do Código Civil. Ela fala de vigência da lei do tempo, de como o juiz interpreta a lei nas situações em que a lei não oferece soluções explícitas. Ela fala da incorporação dos tratados ao direito brasileiro. Né? Por que ela se chamava Lei de Introdução ao Código Civil? Porque nos anos 40, direito, né, assim, relevante era aquele que balizava as relações entre privados. O Código Civil, junto com o Código Penal, era o anátema das leis máter da sociedade. Né? Ele tinha uma relevância equiparável, ou às vezes superior, à própria Constituição. Porque a prevalência da Constituição, como nós lidamos hoje, ela não é um dado imemorial, ela é uma construção jurídica, né? Que surge desde antes do século XIX, mas ela vai ter uma afirmação, uma densificação a partir do final da primeira metade do século passado. Então, o Código Civil, o Código de 17, de então, ele era uma lei que tinha uma centralidade no ordenamento jurídico. Tanto é, Jorge, eu não sei se você já tentou para isso, que você tem algumas previsões da lei de introdução, né, que exercem seu papel mesmo sem previsão constitucional. Te dou um exemplo. Né? A lei não pode retroagir para atingir o direito adquirido ao ato jurídico perfeito. Né? Construção que qualquer um diz, princípio constitucional, né? Certo? Garantia do direito adquirido do ato jurídico perfeito. Pois bem, essa fórmula, essa prescrição, surge na Constituição de 34, desaparece na Constituição de 37, é repisada na Lei de Introdução de 42 e tem vigência de 42 a 46, vinculante, não sendo norma constitucional, estando na Lei de Introdução. E ela vai ser repisada, reintroduzida no ordenamento constitucional em 46.
né? Algo que nós hoje, juristas do século XXI, sempre imaginávamos ser de matiz constitucional, como deve ser. Por que a lei de introdução pôde, de 42 a 46, conter uma norma que servia para bloquear a lei? Tão lei quanto ela. Porque ela sempre foi vista como uma lei que não é uma lei de constrição direta a direitos, mas uma lei direcionada ao aplicador da lei. Intérprete geral ou intérprete autêntico, juiz. Sempre foi. O que acontece a partir dos anos 80, 90 para cá? O ordenamento jurídico passa a ser, sem detrimento do Código Civil, ele passa a ser muito permeado, muito prenhe, muito cheio de normas de direito público, que não são, como normas, como instrumentos legais, não são tradicionalmente presentes no nosso ordenamento jurídico positivo. Te dou um exemplo, mais um. A previsão de uma lei que disciplinasse o regime das concessões surge como um comando constitucional em 34. Quando surge a primeira lei de concessões propriamente dita, uma lei de regime geral de concessões do direito brasileiro? Em 95. De 34 a 95, havia o comando, né? Lei disciplinará as concessões, e não havia lei. O regime de licitações, a primeira lei de licitações propriamente dita, vai surgir em primeiro em 86, né, o Decreto-Lei 2.300, e depois, na configuração atual, em 93. Lei de processo administrativo é de 98. Então, o ordenamento jurídico, né, o assambarcamento de normas de caráter legal, de direito público, cresce exponencialmente e traz novos desafios de interpretação. E é para dar cabo a esses desafios de interpretação, muito próprios do direito público, mas não só, né, porque o Código Civil de 2003 traz função social do contrato, que é uma típica inflexão publicista dos civilistas. Né? Código do Consumidor, mesma coisa. É para dar cabo a isso que se fez a alteração na lei de introdução às normas do direito brasileiro, a partir da 13.655. E que contém, basicamente, normas que balizem a atuação dos aplicadores de normas de direito público. Posso te dar vários vetores. Um deles, bastante importante, é o seguinte: é irrefreável, né? É irreversível que a ordem jurídica, hoje, seja muito rica em princípios com aplicação. Ora, esses princípios, ou conteúdos jurídicos indeterminados, para além dos princípios, porque há conteúdo jurídico indeterminado que não é princípio, eles exigem do intérprete um mínimo compromisso com a análise de impacto sobre a decisão que envolve o recurso a conceitos jurídicos indeterminados. Ora, como é que eu posso julgar, por exemplo, inválido um ato, inválida uma política pública, baseada no princípio da eficiência, só manejando esse princípio de forma retórica? É um decreto que esse ato, essa política é inválida, ela tem que ser protraída, ela tem que ser cancelada por ela afrontar o princípio da eficiência. Está na Constituição. Sem ter o ônus argumentativo de dizer por que é ineficiente, qual é o impacto que ela tem, qual seria a alternativa melhor, mais eficiente para ela. Ou seja, o que a lei de introdução fez foi, de certa forma, atualizar as regras, o manual de regras de interpretação do direito para desafios que surgiram nas últimas décadas e para as quais a lei de introdução, obviamente, não tinha solução. Eu pergunto só, nós temos tempo para mais uma pergunta ou... Claro, faz favor. Uma última pergunta, voltando a um assunto que já foi discutido aqui, eu sei que o seu tempo é muito precioso, mas eu lhe perguntaria, professor, ainda sobre agências reguladoras, qual a melhor forma de controle sobre as agências, né? Qual a melhor forma de exercer algum controle, de evitar abusos eventualmente praticados pelos dirigentes de agências reguladoras?
Olha, existem vários modelos, né? E existem vários controles, né? O controle de legalidade ele pode ser exercido e deve ser exercido pelo judiciário e mesmo pelos órgãos de controle, né? O controle de adequação das políticas regulatórias, eu acho, e aí eu sou um pouco heterodoxo, eu acho que, para além das exigências de análise de impacto regulatório, de processualização, de consultas públicas, eu acho que o melhor modelo é o modelo de controle congressual, que é muito do modelo americano, né? Periodicamente, as agências americanas são obrigadas a ir aos comitês respectivos do Congresso americano e prestarem contas das suas políticas. Elas têm uma agenda e, periodicamente, uma vez por ano, elas vão ser sabatinadas pelo comitê. Seria aqui no nosso Congresso a comissão mista, a comissão congressual. E essa comissão ela não tem um poder de destituir, de punir, de fechar a agência, mas ela tem um poder de censura ou veto, que, a depender da calibragem dessa censura, torna inviável a continuidade dos próprios gestores da agência. Esse é um modelo que eu acho que, não para a legalidade, que é o ato ilegal, o mandado de segurança, né, o ato ímprobo, lei de improbidade, mas o controle de adequação das políticas públicas, para mim, é bem mais eficiente quando feito num cenário do Congresso. Mesmo que, e aí é um aperfeiçoamento, o órgão especializado, por exemplo, o Tribunal de Contas, apresente um relatório para subsidiar o julgamento das comissões do Congresso. O que não é correto é o órgão de controle punir o gestor pela inadequação ou pela contrariedade à adequação da política regulatória, né? Porque aí você transfere isso, você desloca a discricionariedade para o órgão de controle. Mas o Congresso tem um papel. E olha, eu já assisti, tanto aqui no Congresso brasileiro como no Congresso americano, audiências de oitiva, de prestação de contas, que são devastadoras, né? Nos Estados Unidos, o presidente da agência sai demitido, porque ele não conseguiu enfrentar e justificar os desacertos da sua política regulatória. Eu gosto muito desse modelo, né? Então, para resumir, você tem vários vetores de controle que têm que ser calibrados conforme seja o bem jurídico que você está controlando. Professor Floriano, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, pela sua disponibilidade de participar dessa iniciativa da Escola Superior de Advocacia. Saiba que as portas da escola estão absolutamente abertas para você, para os seus orientandos, para os seus amigos, enfim. Eu agradeço também aos espectadores que dedicaram um pedaço do seu tempo para assistir esse bate-papo e deixo-lhe com a palavra final aí para transmiti-la a quem nos assistir. Olha, Jorge, primeiro agradecer a oportunidade, segundo fazer um reparo, eu acho a iniciativa absolutamente louvável, importante, totalmente pertinente aos propósitos da ESA, mas, assim, fica a minha crítica, porque fazer um evento sobre grandes nomes do direito e me chamar é uma contradição. Eu sou um estudioso, esforçado, mas eu estou longe de ser um grande nome do direito, a merecer a honra de ser ouvido por vocês aí. Eu fico até muito homenageado por ser considerado um grande nome do direito. Talvez, pelo fato de eu ter 5 sobrenomes, tenha sido, então, a classificação de um grande nome. Brincadeira à parte, é muito uma honra a minha, até posso dizer, a Universidade de São Paulo, ter essa oportunidade e esse, digamos assim, se me permite, esse reconhecimento de vocês além de uma honra, é uma enorme gentileza de vocês terem me propiciado essa conversa. E, por fim, falar que a proposta da ESA, como ela foi concebida na sua origem, ela conta com o meu total apoio. Porque a ESA é o espaço que a ordem tem para essa ambiência de convergência entre a advocacia e a academia.
mas não a academia construída no éter, a academia construída para formular reflexões, instrumentos para a operação do direito, que é o que nós, advogados, fazemos cotidianamente. Então, eu fico muito satisfeito que vocês estejam reavivando esse lado da ESA, né, para além da formação prática do colega advogado, mas para esse lado também mais, digamos assim, doutrinal, que ajuda imensamente a advocacia, posso testemunhar isso, e ajuda principalmente a que cada advogado seja, no seu mistério, um doutrinador, que é, no fundo, isso que nós acabamos por fazer, forçando a jurisprudência, construindo teses, sendo inovador na prática do direito, e é isso que a gente tem para melhorar a advocacia.